sou Ângelo, professor de Educação Ambiental, e eu vou desenvolver com vocês hoje a terceira aula da nossa série Perspectiva Histórica. Na aula anterior nós terminamos exatamente na Revolução Industrial, né, que teve início com a patente do primeiro motor. E esse motor, essa máquina, ela era movida a água quente, né, máquina a vapor. Agora tem a segunda onda da Revolução Industrial, que é o motor a combustão, né, movido a combustível fóssil, gasolina. Vamos lá. Bom, aqui vocês estão vendo a imagem de uma réplica do primeiro motor, né, criado pela Mercedes-Benz e patenteado. Não o motor em si, mas o automóvel que usou esse motor. Tá? Então, a segunda onda da Revolução Industrial, ela começa exatamente, né, no final do século XIX, e o marco inicial dela é a utilização do motor, né, movido a derivados de petróleo. Tá? Esta foto aqui traz Carl Benz, né, e a sua criação, o automóvel. O primeiro automóvel patenteado na história, né, com motor a combustão, foi da Mercedes-Benz, no dia 29 de janeiro de 1886. Né, a primeira patente de automóvel, registrada pelo alemão Carl Benz. Bom, era um carro muito rudimentar, parecia uma charrete sem cavalos, com 3 rodas, né? Com um formato de roda de bicicleta. E esse motor ficava aqui na parte de trás e a partida era dada manualmente. Bom, o que é interessante e importante é que nós temos agora a segunda onda da Revolução Industrial. Por quê? Na verdade, agora nós inauguramos uma outra fase de influência, né, no meio ambiente. Porque os motores a combustão, eles liberam dióxido de carbono, monóxido de carbono, e são atualmente acusados de grandes vilões, né, dos poluentes atmosféricos. Por isso é importante a gente destacar esse ponto, essa fase específica, né, da história da humanidade. Né? Então, a Mercedes-Benz, então, ela detém a patente do primeiro automóvel. Então, a partir daí, a gente atribui à Mercedes-Benz a criação do primeiro automóvel. Existe um outro anterior que foi movido a um motor do tipo chaleira, né? Era um motor a vapor, ok? Mas com motor a explosão foi esse. Então, esse é um ponto inicial da nossa aula, mas é importante que você saiba que é uma segunda fase da Revolução Industrial, tá? Mas nós não vamos ficar apenas na Revolução Industrial. Nós vamos tratar de outros assuntos para chegar à parte central do movimento ambientalista. Vamos seguir então pelo seguinte, essa imagem, né, da enfermeira norte-americana Greta Friedman, comemorando com um marinheiro o final da Segunda Guerra Mundial, é considerada uma foto histórica. Eu separei essa foto justamente para mostrar para vocês que o final da Segunda Guerra Mundial marca um período de grande euforia para todos os países que eram aliados contra, né, os países, né, do eixo. Então, na verdade, todos se sentiram vitoriosos, mas alguns tiveram um momento histórico mais importante no sentido de dominância da economia e da política, enfim, da ideologia política principalmente. Então, estou falando dos Estados Unidos e da União Soviética, que existia na época. Então,
No final do período, né, em 1945, né, ocorreu o fim da Segunda Guerra Mundial e consequente formação de dois blocos dominantes no mundo, né, a União Soviética, né, e os países comunistas, socialistas, e, por outro lado, os norte-americanos, né, os Estados Unidos da América, com sua economia plenamente capitalista, né, e liberalista, ok? Os anos que separam, na verdade, o final da Primeira Guerra e o final da Segunda podem ser reunidos e compactados no único período importante para nós nesse momento. Qual é esse período? O período das duas grandes guerras marca um momento muito especial da humanidade na busca de solução de problemas. Nas dificuldades da guerra, o pessoal começava a sentir necessidade de criar mecanismos para fugir das dificuldades. Em outras palavras, quando há guerra, há desenvolvimento. Desenvolvimento de quê? De tecnologia, tá? De ciência, e toda essa área, medicina e tal, tudo isso se desenvolve de acordo com a necessidade de buscar respostas aos problemas que as guerras oferecem. E não foi diferente na Primeira e na Segunda Guerra. Por isso, o autor Fábio Cassino cita que, na verdade, como pensamento de um historiador inglês, podemos resumir o final da Primeira com o final da Segunda como um único período de guerra. As guerras mundiais formam um único período. E esse período, tanto da Primeira como na Segunda juntas, formam um grande processo de desenvolvimento social, econômico e tudo mais. É lógico que durante o período da guerra você não vive isso, porque é um período de grande destruição. Porém, quando ela termina, toda aquela bagagem de conhecimento vem servir a humanidade de uma outra forma, né? Da forma mais interessante possível, né? Então isso é o que mostra essa grande vitalidade do povo americano em festejar o final da Segunda Guerra Mundial. Bom, alguns aspectos a gente precisa destacar, por exemplo, a intensificação de mudanças tecnológicas trouxeram evoluções nas áreas de serviço. A guerra fez isso na área de comunicação, na área de informação, né? Foi aquele chamado período pós-industrial. Então nós já viramos uma página em relação à Revolução Industrial. Estamos agora no período pós-guerra, tá? Os ritmos das descobertas, para vocês terem uma ideia, descobertas científicas foram incrivelmente acelerados, chegando a somar cerca de 80%, mais de 2/3 de toda a produção ocorreram após a Segunda Guerra. Olha só, gente, a quantidade de conhecimentos que a humanidade desenvolveu somente após a Segunda Guerra, pôs em prática após a Segunda Guerra Mundial. Aqui nessa foto os equipamentos de época, né? Então a parte de telefonia, a parte de computação, tudo era muito bem trabalhado. Mas eu quero destacar com vocês uma coisa importante, né? No sentido do nosso tema, que é a evolução da química, né? Então, por exemplo, cerca de 100.000 substâncias de uso agrícola, tá? Adubos, pesticidas, foram desenvolvidos nessa época. Isso por quê? Porque havia a necessidade de se dar ao povo americano, por exemplo, tudo o que há de bom. Então não podia faltar de forma nenhuma alimento, né? Não poderia ter doenças, não poderia ter desnutrição. Então era necessário fazer com que a população sentisse um grande vigor daquela nação para poder continuar tocando o projeto político-econômico daquela nação. E todos os aliados seguiam mais ou menos na mesma linha, tá? Aqui eu trouxe a foto de uma pessoa, inclusive prêmio Nobel, né, em fisiologia,
Paul Hermann Miller. O Paul Hermann, ele foi um bioquímico, né, suíço, que desenvolveu o DDT como um inseticida de alta capacidade. Antes, o DDT já havia sido desenvolvido na Alemanha, porém ele desenvolveu na prática uma condição de uso desse produto químico para combater insetos. E é ainda um produto químico muito forte, porém não tem o mesmo resultado de antes. Então eu quero que você pense na seguinte situação: com a invenção do DDT, os americanos puderam trazer uma maior produtividade agrícola, e isso foi muito importante, ok? Particularmente sobre a natureza, o desenvolvimento industrial do pós-guerra trouxe ao mercado uma nova geração de produtos químicos capazes de alterar os ecossistemas de forma radical. Pois se você está usando um veneno, é óbvio que esse veneno vai trazer consequências para o meio ambiente. Tá, mas naquele momento é bom que vocês levem em conta que havia uma urgência, uma necessidade de crescer, de se desenvolver. Não havia tempo de se preocupar com situações de efeito colateral, né? Não existia um estudo sobre o impacto ambiental do DDT. Esse foi um grande problema, tá? Até que a americana Rachel Carson, né, uma bióloga e escritora, já havia escrito um livro em 1951 sobre os oceanos. E agora, ela que trabalhava com controle ambiental, ela ficou muito perturbada com a situação do DDT. E ela escreveu esse livro aqui, olha, que é Primavera Silenciosa. Esse aqui, ok? Essa aqui, a tradução é em português. O que acontece? Esse livro, ele é considerado um marco do movimento ambientalista. Essa mulher é uma das cientistas mais importantes do mundo. Por quê? Porque através do seu livro, ela alertou a sociedade sobre os perigos do DDT. No título Primavera Silenciosa, ela quer dizer que em um lugar fictício, por exemplo, a primavera chega e os pássaros não cantam, né? Não reagem, as coisas não funcionam como antes, não há aquele pulsar de vida. Por quê? Porque na verdade estão todos envenenados. Aquela história da cadeia alimentar sendo contaminada. O DDT é um veneno acumulativo, então ele vai passando de um nível para outro dentro da cadeia alimentar. Então, por causa disso, os animais que estão lá no topo da cadeia alimentar, eles se contaminam mais ainda do que os que estão no começo. Então, o que acontece? Há uma contaminação generalizada. Então, esse livro comenta, existe, por exemplo, pássaros contaminados em todos os continentes do mundo, até mesmo os pinguins. Existe, por exemplo, leite materno contaminado. A princípio, todas as pessoas, né, dos países ocidentais, pelo menos, em que a agricultura tradicionalmente se desenvolveu através da química, há a contaminação dos seres humanos em seus fígados, né? As mulheres produzem leite com contaminação de DDT, ok? Então isso é essa situação alarmante que ela traz aqui no livro, ok? Um livro muito importante e é um marco inicial, né, de uma nova fase, né, que levou ao presidente Kennedy a determinar uma comissão de investigação sobre o impacto ambiental do DDT, contrariando inclusive a indústria, né? Os lobbies industriais que investiam muito. Mas o que aconteceu? Acabou sendo proibido o uso de DDT, mas em solo americano. Quer dizer, ela estava certa. Então,
Contrariando a indústria química, o governo norte-americano proibiu o DDT em solo americano, porém continuou exportando o veneno, tá? E por exportar o veneno chegou em outros países. Houve uma distribuição, uma desova compensatória. Reparem bem, essas imagens, elas trazem situações daquela época. Aqui você vê pessoas aspergindo o DDT na lavoura, sem proteção. Aqui um cilindro de DDT e a pessoa aspergindo DDT sobre uma cama, né? Tem até uma criança aqui, né? Aqui, por exemplo, na praia, as pessoas andando para lá e para cá e um caminhão fazendo uma pulverização, como se faz hoje em dia para o Aedes aegypti, fazer também lá para a malária, por exemplo, né? Então aqui, por exemplo, você tem, está escrito aqui DDT e as crianças passando para lá e para cá. Aqui também uma situação muito usada nos Estados Unidos, parece um soldado, ele está jogando DDT na cabeça de uma mulher. Para quê? Para matar piolhos. Então ele era altamente eficiente, hoje já não é mais, né? Porque houve uma evolução, né, das espécies de inseto. Porém, o que eu acho importante a gente levar em conta é que essas pessoas usavam o DDT sem nenhum tipo de proteção específica. Tá? Não havia o conhecimento dos males que o DDT faz. Bom, isso nos Estados Unidos acabou, mas em outros lugares, incluindo o Brasil, continuou. Olha aqui, essa foto é de 1944, é uma turma de guardas sanitários. Então isso aqui é da Casa Oswaldo Cruz, né, da Fundação CESP. Então, do guia, do manual do guarda sanitário. Então, no Brasil, haviam equipes de guardas sanitários. Aqui você tem na década de 80, olha lá, muito tempo depois da proibição lá nos Estados Unidos. Guardas na região norte do Brasil, Amazonas, Amapá, Acre, usava-se muito isso, ó, os cilindros nas costas, se preparando para ir para o campo de trabalho. Aqui, por exemplo, uma coisa que aconteceu no Acre, né, talvez até em outras cidades, em outros estados do norte do Brasil, com bicicleta, né? Aqui está o guarda sanitário, ele levava o cilindro lá atrás ou nas costas e ia pedalando para os lugares para poder fazer esse trabalho de controle da malária. Então vejam bem, na época eles também trabalhavam com o mínimo de proteção, mesmo você sabendo que nos Estados Unidos o veneno tinha sido proibido, tá? Bom, então nós reunimos aqui algumas coisas que aconteceram que fizeram nascer o movimento ambientalista. O livro, né, da Raquel Kirsten, está aqui, Primavera Silenciosa. Você tem os testes atômicos que aconteceram nos Estados Unidos. Não estou falando da bomba atômica de Hiroshima e a outra de Nagasaki. Antes da bomba e depois da bomba, experimentos, explosões em solo americano, tá? No mar, né? Outros movimentos ambientalistas que teve as manifestações, né, de primavera lá na década de 60 na Europa, pedindo para que as pessoas fossem mais entrosadas com o meio ambiente, para que a política e a economia levassem em conta também a natureza, os desastres ambientais, vazamento de navios, poluição industrial, poluição atmosférica, né? Outra coisa aqui, os avanços científicos, sim, tanto é que os novos produtos químicos que apareceram. Todos esses fatores contribuíram para que o movimento ambientalista surgisse com força entre a década de 60 e a década de 70, ok? Bom, se você quiser entrar em contato com informações
mais detalhadas sobre a utilização de defensivos agrícolas DDT no Brasil, você pode acessar este portal. Eu vou colocar depois no final do vídeo para você ter mais facilidade em acessar. Então você vai ter aqui o blog, né, do Valdir Madruga. Também tem um blog que traz uma rotina de funcionário público, de trabalhadores. Lá tem vídeos explicando a situação, o que aconteceu com aqueles trabalhadores, com aqueles guardas sanitários depois. Quer dizer, vai mostrar eles hoje, para você entender o que acontece com o DDT. E você vai entender melhor por que a obra de Raquel Kersten foi tão importante. Aqui, por exemplo, você tem um vídeo em que você vai ver a situação deles depois de muito tempo, né? Como eles estão sendo tratados, como é que eles vivem, quais são as doenças que eles adquiriram. E nesse último você vai ver o parecer do governo, o parecer do Estado, o parecer oficial sobre os pedidos de ajuda que os trabalhadores fizeram e fazem ainda através de seus sindicatos, ok? Bom, gente, é isso. Esse é o ponto que eu queria destacar para vocês hoje. Volto num outro vídeo para vocês, dando continuidade ao nosso curso de Educação Ambiental, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!